Pessoal, vamos falar de uma situação que nós vemos tratando já há algum tempinho no nosso balanço geral, a situação dos moradores de rua. É um problema que não é exclusivo de Londrina, isso é um problema nacional. Não estamos aqui para julgar as pessoas que estão em situação de rua. Amanhã pode ser eu, pode ser você. As pessoas foram para a rua por um motivo ou por outro. Ninguém está aqui para questionar isso. O que a gente gostaria, o que a gente quer ver é quanto menos pessoas na rua, melhor. Todo mundo tem direito de ter uma casa, de ter lugar para se alimentar, para trabalhar, para viver de forma digna e não viver debaixo de uma marquise, viver num banco, enfim. Nós estamos tratando esse assunto já há algum tempo aqui na tela do nosso Balanço Geral. Eu preparei um resumo do que a gente vai colocar por aqui e vou trazer uma novidade exclusiva logo na sequência. Acompanhem comigo. Invisíveis para a maioria, um problemão para outras pessoas. Os moradores em situação de rua entraram no olho do furacão na semana passada, quando a prefeitura publicou um decreto dando prazo para que os donos de imóveis abandonados fechassem os acessos, justamente para impedir que as pessoas usem esses espaços. A Guarda Municipal recebeu várias denúncias e encontrou o pior dos cenários nos chamados mocós. Resquícios do uso de drogas, produtos que podem ser resultado de furtos e muita, mas muita sujeira. O que leva as pessoas a viver nessas condições, muitas vezes, é a dependência das drogas. E para manter o vício, eles fazem de tudo. Aí que os vizinhos desses locais e também comerciantes passaram a se queixar mais, pelo aumento no número de furtos e roubos. Eu tenho medo, à noite eu não saio. Mas temos que ver o lado também do empregador, porque o empregador paga tributos e ele precisa vender também o seu produto e às vezes o morador de rua ele atrapalha. A Polícia Militar intensificou as operações, mas reforçou que não pode expulsar ninguém de lugar nenhum, a não ser que seja uma situação de flagrante delito. Não estando em flagrante delito, não havendo contra elas o mandado de prisão, não pode a Polícia Militar atuar, porque isso é abuso de autoridade. Daí advém a necessidade de que nós façamos um trabalho sério, integrado com órgãos municipais e estaduais que visem diagnosticar isso e encontrar uma solução. O mundo ideal seria não ter ninguém nas ruas, passando por todo tipo de humilhação e sem condições dignas de viver. Mostramos aqui o que tem sido feito na cidade por entidades que acolhem e tentam dar um novo destino para essas pessoas. Tem um serviço especializado que atende ela, que é desde o centro pop ou o serviço de abordagem. E depois que ele fica esse período lá, que é trabalhado algumas questões, algumas ações educativas, né? Eles são encaminhados para as repúblicas. E depois disso a gente almeja a superação de rua. Mas ficou faltando dizer o que o município, através da prefeitura, tem feito para lidar com esse problema. Até então, a Secretaria de Assistência Social não tinha se manifestado. Mas vai falar hoje aqui com a gente. A secretária Jaqueline Micali gentilmente aceitou o convite de vir aqui ao estúdio para conversar com a gente e explicar para o povo de Londrina o que o município tem feito. Secretária, obrigado pela presença, boa tarde para a senhora. O que o município tem feito para tentar dar uma dignidade, dar uma condição de vida melhor para essas pessoas que estão em situação de rua? Boa tarde. Boa tarde. Acho que a primeira coisa que nós temos que dizer é que é uma situação muito complexa. Eu costumo dizer que ninguém vai na rua, chega na rua do dia para a noite e ninguém sai da rua do dia para a noite. Como você bem disse, isso hoje atinge todas as camadas sociais. Então, aquele imaginário que nós tínhamos daquele morador em situação de rua não existe mais. E por que não existe? Por que a pessoa vai para a rua? Por conta das suas relações que são colocadas. Isso inclui, sim, a relação social, mas não só. Violação de direito não é só a relação social econômica. Então, a assistência social, por exemplo, ela não trabalha, ela não faz nenhum encaminhamento só por conta da relação econômica. Vou te dar um dado. No meio da pandemia, nós fizemos uma pesquisa em quem estava no acolhimento, 33% ainda tinha vínculo com a família. Nossa. Nos acolhimentos da assistência estão quem tem o seu vínculo fragilizado ou rompido por conta da situação de rua. O que leva uma pessoa à situação de rua? Como eu disse, são várias violações de direito que começam na sua casa. O desentendimento familiar, enfim, não cabe a gente nem julgar isso, né, secretária? Daí inclui, vamos falar do momento que nós estamos. Então, nós já vínhamos aí numa questão econômica que isso sim
rebate nessas famílias. Então, vamos dizer, uma família que o vínculo já não está legal, o relacionamento não está legal, tem um problema de alcoolismo ou um problema de droga. A pessoa perde o emprego. Com o tempo, essa pessoa vai se afastando daquela casa e ela começa a ter uma vivência de rua. Vou te dar um exemplo que Londrina passou. Lembra daquele senhor do restaurante onde foi jogado? Sim. Aquele senhor, ele tinha casa, o filho tinha sido jogador de futebol em Portugal. Nossa. Então, não era uma relação ali que faltava a questão econômica, mas ele tinha um problema com o alcoolismo. E o que o município pode chegar para essas pessoas? O que o município pode oferecer? A gente não pode desobrigar ninguém, falar, você não vai morar mais na rua, é a opção dela. Mas o que o município oferece para que haja um norte, um caminho para essa pessoa? Então, vamos lá. Então, é uma situação que vem atingindo o Brasil e o mundo inteiro, essa condição. Então, seria muito interessante, vocês fizeram uma série disso, daquilo que é feito, daquilo que causa também. Porque teria que se falar de quando a criança é violentada e essa criança cresce com uma vivência de rua, ela se torna um morador em situação de rua, certo? Então, o município ele não tem que fazer só nesse momento. Nós estamos agindo desde a mulher grávida até a fase idosa, porque hoje nós temos muitos idosos também, porque por conta da sua condição de vínculo e conflito em casa, ele está na rua. Não sei se é de conhecimento de vocês. Hoje tem algo muito que nós não tínhamos antes, que é a mulher na rua. Não tinha antes. Era muito menor, né? Então, o que nós estamos fazendo? Em 2018 foi feito um estudo pela universidade, o IMP, com a participação ativa, quem bancou isso foi a prefeitura. A partir desse estudo, nós nos debruçamos sobre ele, porque não adianta, soluções mágicas não tem, e nem métodos antigos que não falam com essa população em situação de rua hoje. Não falam. Então, nós fizemos todo... O que seria um método antigo, só para a gente deixar claro? Essa abordagem de ir lá e falar, você tem que sair daqui. Ninguém obriga a colocar no acolhimento. Amanhã ele sai, não é uma prisão. Não existe isso que as pessoas podem estar no imaginário. Ele está me incomodando, eu vou fazer uma fazenda lá longe, levar todo mundo no ônibus e eles não vão mais me incomodar. Isso não existe. Não é bicho, né? Então, nós fizemos todo um estudo, estudamos o mundo, aonde hoje tem algo interessante. Hoje no mundo é Portugal, que tem maiores políticas inclusivas. Fomos em outros estados e tudo que há de melhor nós trouxemos para Londrina. E na sua visão, secretário, você que trabalha já há bastante tempo com isso, o que serviria de atrativo para a pessoa sair da rua? Seria uma oportunidade de emprego? Seria voltar para o convívio familiar? O que seria a solução para isso, secretário? Então, daí com isso nós colocamos a trilha da cidadania no município de Londrina. Também não sei se é de conhecimento de vocês. A Escola Nacional de Administração Pública da União lançou as cidades que transformam em toda a categoria de administração, incluindo transporte público, saúde, gestão. Londrina ficou em primeiro lugar, concorrido com tudo isso, com mais de 200 cidades, pela trilha da cidadania. Quando você fala o que é atrativo, o que é atrativo para um não é atrativo para outro. Não é uma regra, então? Da condição que essa pessoa está. E essa pessoa, assim como eu, assim como você, assim como todos os ouvintes, ela tem inúmeras necessidades. Então, não adianta eu chegar numa pessoa... O que é um mocó, gente? Esses dias eu fui para dentro do mocó. Vocês acham que lá dentro do mocó a gente acha só um determinada... Público não, tinha muitos jovens de classe média alta dentro do mocó. Fazendo uso de droga? Fazendo uso de droga. Então, o mocó, eu costumo dizer que são zumbis. Eles estão ali por uma determinada condição que eles já estão que ele não consegue mais se relacionar com ninguém. Então, ele faz uso, ele faz a mendicância. Quem que vive num lugar desse? Ele ganha as coisas, isso daqui é tudo que a população dá. Então, nós fizemos esses estudos, trouxemos então essa trilha, aonde várias secretarias participam. Qual que é a linha de frente? Somos nós e a saúde. Por quê? A gente mostrou, inclusive, o trabalho da saúde nos mocós. Então, as pessoas pensam, consultório na rua é da assistência? Não, consultório na rua é da saúde, que hoje tem um médico.
O mês que vem, por exemplo, nós temos o primeiro encontro regional da saúde e da assistência para mostrar os caminhos possíveis. Ou seja, é um trabalho integrado que tem que ser feito. Exatamente. E essa sugestão que a Polícia Militar fala de fazer um trabalho junto com a própria polícia, de repente Guarda Municipal, a senhora acha que é possível fazer isso? Ou de repente o morador em situação de rua pode se sentir intimidado ao ver um policial fardado, de repente pode achar que vai agredir? Qual que é a linha tênue que vocês têm que trabalhar? Então, isso mesmo, é uma linha bem tênue. E o que é a população tem que entender? Nós trabalhamos com vínculo, porque nós não podemos fazer com que a população saia na força. Então, se nós tivermos que ir 20 vezes e sentar no asfalto com a pessoa, é isso que nós vamos fazer. Quando ela chega num acolhimento, é isso que nós vamos fazer. Então, só para você entender, Londrina não tinha casa de passagem, nós criamos a casa de passagem. Não tinha central de vagas, nós colocamos a central de vagas. Nós colocamos no último ano 2 repúblicas para mulheres, casa de passagem para mulheres. E a República para Mulheres é uma novidade que não tem no Paraná e que tem em Londrina. A mulher pode ficar com o seu filho, antes ela perdia o seu filho. Na época da pandemia, nós criamos 3 casas de acolhimento, de isolamento para o morador em situação de rua, que foi o auge nosso, porque nós trabalhamos com a saúde, nunca teve tanto retorno familiar. Agora tem as questões que a população pergunta, vem gente de fora? Sim. Nós recebemos... porque sabe que Londrina é uma cidade mais rica, onde tem mais Exatamente. gente, de repente, para oferecer uma esmola, alguma coisa assim. E qual que é a diferença nossa? Então, nós não colocamos no ônibus de novo e damos uma passagem e mandamos de volta. Nós fazemos um estudo, entramos em contato com a família e sim, nunca teve tanto retorno familiar. Por mês, são R$20 mil para que esses moradores em situação de rua cheguem ao seu destino ou volte para a sua família. Então, outra coisa que nós colocamos, que é muito bom a população saber, é o educador par, que isso foi premiado no estado. Essa pessoa que está nessa trilha, ela chega um momento que ela pode usar suas habilidades para abordar outro. E isso ser o emprego dela. Sim. E isso acabar nós uma fase temos... de convencimento às pessoas, porque ele viveu na pele aquela situação. Exatamente. Agora, o que nós temos que entender? Que aquela criancinha, que quando nós falamos que ela está sofrendo violência, isso tem que ser cuidado. E por isso que também a gente aumentou em 2.000 vagas o serviço de convivência. Porque quando está lá na periferia, no seu cantinho, sendo violentado lá, ninguém está percebendo. A hora que ele vai para o centro da cidade, ele se torna visível. Então, é um trabalho contínuo, um trabalho difícil, mas que surte resultado. A Secretaria de Assistência, ela não está alheia a tudo isso, mas eu também gostaria de dizer que, conforme aquilo que nós falamos, nós colocamos uma população acuada contra o morador em situação de rua. E isso causa problema tanto para o morador em situação de rua como para o trabalhador que está na rua todos os dias. Tá certo. Secretária, obrigado pela participação. É agradeço. importante esclarecer isso e agradeço a confiança de ter vindo aqui no nosso programa. O espaço está sempre aberto. Caso haja alguma novidade, algum projeto, algum apelo que vocês precisem fazer, contem aqui com o nosso Balanço Geral. Tá? Obrigado, viu, secretária? Eu que agradeço. Nosso espaço também está sempre aberto. Tem o decreto, já tem um protocolo com todas as secretarias que a população pode tomar conhecimento e saber o que nós estamos fazendo. Tá certo. Obrigado. Secretária Jaqueline Micali conversando aqui com a gente. Importante, né? Para que o povo de Londrina possa entender que é um trabalho muito complexo e que não depende apenas da Secretaria de Assistência Social. Talvez a gente precise enxergar com outros olhos a pessoa em situação de rua. Não são apenas, como ela falou, tem empresários, tem pessoas que tinham uma vida boa e que por um motivo ou outro, e não cabe a mim a você julgar, essas pessoas estão em situação de rua. Então vamos enxergar com outros olhos, passar até um outro olhar sobre essa situação.